pessoal. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, é uma honra de vocês estarem participando do nosso primeiro evento fechado, nosso Com LED. E eu vou falar hoje sobre como escolher luminárias de LED para áreas industriais e áreas externas, áreas públicas. Eu entendo que o LED, eu até brinco que o LED hoje ele virou moda, né? Então, é uma tendência, é uma realidade e a gente tem bastante empresas fabricando e importando produtos no mercado, muitas com ótima qualidade, outras que a gente precisa saber escolher, que é a ideia que eu vou trazer para vocês, para que realmente aquele projeto de LED que a gente está sonhando, que a gente está desenvolvendo, realmente tenha sucesso e garanta as 50 mil horas, as 100 mil horas, os 10 anos, os 20 anos, que é o que todo o pessoal fala no mercado sobre a vida útil de uma luminária de LED. Eu sou formado em administração de empresas e comércio exterior, pós-graduado em gestão da qualidade, tenho alguns cursos na área de iluminação. Eu sou o fundador e criador da divisão de LED dentro do Grupo Conex, que iniciou em 2008, onde nós passamos a fabricar realmente luminárias no Brasil a partir de 2010, com produtos de alta performance e de alta qualidade. A gente tem aqui uma vista explodida de uma luminária pública, por exemplo, poderia ser um projetor, o conceito é o mesmo, das partes da luminária. Essa vista explodida é só para a gente ilustrar o que eu vou falar das partes no decorrer aí da apresentação. Tá? Então, falando sobre LED, falando sobre qualidade de LED, falando sobre aplicação de LED. Nós temos uma linha SMD de high power, de alta potência, que normalmente são usados em luminárias públicas, em projetores de alta performance, de potência maior. Ele suporta uma corrente maior sempre e você tem um fluxo luminoso maior em cada LED. Por isso que normalmente essas luminárias têm poucos LEDs e um grande fluxo luminoso. E é o LED que realmente hoje a gente já tem laudos de comprovação de 100 mil horas de vida útil, 70 mil horas de vida útil, em cima da LM80 que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A linha Mid Power é um LED tendência que vem crescendo a cada ano, onde esse LED suporta uma corrente um pouco menor, então você é obrigado a usar mais LEDs para ter o mesmo fluxo luminoso, porém já é um LED bem aceito no mercado, que já tem resultado aí de 50 mil horas de vida garantida. A grande maioria dos bons LEDs já tem LM80. A linha SMD Low Power normalmente a gente usa em aplicação decorativa, downlight, painéis de embutir, luminárias que substituem lâmpadas fluorescentes. E normalmente você precisa usar muitos LEDs com corrente baixa para ter o mesmo resultado. Então, na grande maioria das vezes, esses LEDs são usados em luminárias decorativas de baixa potência. E o COB, que é o LED Chip On Board, que é um LED assim que eu gosto de falar dele. É um excelente produto, dependendo da aplicação. Para aplicação decorativa e de baixa potência, eu acho que foi uma das grandes soluções que lançaram no mercado. Você não tem ofuscamento, você tem uma área menor, você consegue fazer projetos legais. Para aplicação de alta potência é um LED muito delicado, porque como ele concentra calor no mesmo lugar, o processo de dissipação ele tem que ser bem minucioso e não pode ter falhas, não pode ter nenhum tipo de falha na montagem, senão você vai ter um LED que num primeiro momento vai funcionar, vai brilhar, vai ter todo, né, vai ter todo o desempenho normal da luminária, porém com o passar de um curto tempo você começa a perder fluxo e começa a ter problemas com esse LED. Então, para alta potência, a gente entende que é um LED, não é que não pode usar, é delicado, precisa ter um pouco de atenção na utilização desse tipo de LED. Você vê muito esse LED nesses refletores que vende no mercado para uso comercial, para uso home, né? Para usar em casa. Então é um produto que está bastante difundido, o povo conhece bastante ele como LED, pensa no COB, né? Mas para aplicações profissionais, que é o que a gente está falando, a industrial e pública, mais uma vez, tem que ser bem avaliado.
Os principais players hoje de LED no mundo é a Cree, a Osram, Nishia, Samsung e Seu, são as marcas mais conceituadas e que têm LEDs aí de maior eficiência no mercado. Quando a gente vai escolher a gente vai fazer um projeto, a gente vai escolher uma luminária, é muito importante a gente avaliar a temperatura de cor, tá? Então, eu digo que às vezes você vê alguns produtos no mercado com aquela cor bem puxada para o frio, 6.500 kelvins, mais de 6.000 kelvins, e normalmente para aplicações públicas e industriais essa temperatura de cor ela prejudica, né? Ela não dá um resultado legal para tanto no IRC como na parte de no conforto visual do local que vai ser iluminado. A gente indica sempre que use alguma coisa dentro do neutro, entre 5.000 kelvins, de 4 a 5.000 kelvins vai sempre agradar gregos e troianos, tá? Então é uma luz branca, produtiva e confortável. O 4.000K já entra um pouquinho para um tom um pouquinho mais amarelado, mas mesmo assim ainda está dentro da faixa do branco. E para aplicações onde você quer um conforto maior, que normalmente é residencial ou por opção numa área comercial, na faixa de 2.700 a 3.000 kelvins. Então, só dando ênfase, a escolha da temperatura de cor é muito importante para o sucesso e para o conforto do projeto, tá? O índice de reprodução de cor também é importante dependendo da aplicação. Hoje, quanto mais perto de 100, mais fiel vai ser a reprodução da cor emitida pela luminária, né? A luz emitida pela luminária. Hoje o mercado trabalha entre 70 e 80, IRC de 70 e 80 para aplicações industriais e aplicações públicas, até por causa de custo, né? O LED, quanto maior o IRC, mais caro ele fica, porque é uma seleção maior de LED. Então, normalmente se usa um IRC de 90 para aplicações decorativas. Quando você usa uma temperatura de cor mais baixa, mais quente, você vai precisar realmente de um LED com IRC mais alto, tá? Então é importante também, dependendo do projeto da aplicação, estar de olho. Todas essas informações que eu estou falando e que eu vou falar, elas sempre obrigatoriamente têm que estar no catálogo do fabricante. Ele tem que te apresentar de alguma forma essas informações para que você que está entendendo, que está ficando entendido em luminárias LED, poder avaliar qual que é o melhor custo-benefício ou avaliar a aplicação mesmo, para ver se vai atender aquilo que você precisa. A gente fala LED é LED? Não, LED tem suas propriedades e elas são muito importantes. Então um bom LED hoje ele tem que ser no mínimo um LED Lighting Class, um LED aprovado, ensaiado de acordo com a LM80, que é a norma que vai garantir que essa luminária, pelo menos o LED dessa luminária, ele vai ter a vida útil, uma vida útil de pelo menos 50.000 horas, 100.000 horas, 30.000 horas, o que realmente o fabricante estabelecer. Não importa se é de 30 ou de 100, mas tem que ter algum laudo, algum tipo de documento embasado na LM80, falando sobre que o LED é aprovado é ensaiado de acordo com a norma, que vai garantir também que ele não perca o fluxo luminoso com o decorrer do tempo, que você vai ter um LED com fluxo luminoso controlado, né? Então, em 50.000 horas o LED vai perder em torno de 20% do fluxo. Isso tem que estar documentado, isso tem que estar dentro de um LED normatizado, vamos dizer assim, né? Então, é mais uma dica. Tudo que eu estou falando hoje, para muita gente é bem claro e esse início da palestra ela é realmente para a gente dar um panorama geral. Eu não vou me aprofundar em nada, no final, se vocês tiverem alguma dúvida mais técnica a gente vai esclarecer, tá? Mas esses são tópicos realmente como ter uma boa luminária dentro do seu projeto. A placa de LED também tem que ser bem feita, tem que ser bem montada. Por exemplo, ter um conector ao invés de usar solda. Com o longo do tempo, essa solda ela pode romper, essa solda pode ter algum problema. Parece uma situação óbvia para quem já está acostumado a comprar luminárias de boa qualidade, mas nem sempre esses detalhes não tem uma atenção do fabricante ou do importador, tá? Então, por exemplo, ter uma interface térmica. Nós, por exemplo, utilizamos uma interface térmica que ajuda na transferência térmica entre a placa e o corpo dissipador.
Muitas vezes você vai encontrar produtos no mercado, por exemplo, com pasta térmica. A pasta térmica, no primeiro momento, ela realmente ajuda. Dali um ano, ela se torna um bloqueio de transferência térmica, porque dependendo da qualidade da pasta térmica que o fabricante usar, ela vira pó, ela resseca e acaba virando um bloqueador de transferência térmica, né? Então, é importante ou não usar nada, por exemplo. Tem muita gente que opta por não usar nada entre a placa de LED e o dissipador para garantir a transferência térmica. Um diodo de proteção na PCB. É um negócio bobo, por exemplo, mas você tem uma garantia que qualquer descarga além do limite na placa de LED vai garantir que não vai ter uma queima da placa por falta de proteção. Então, são alguns detalhes assim, a qualidade da PCI, a PCB, a placa de LED, o circuito ser de boa qualidade, a solda ser bem feita, a inserção dos LEDs serem bem feitas. A gente já testou muita coisa, às vezes você pega amostras de fabricantes chineses que também muitas vezes têm produtos excelentes, não é porque é da China que é ruim, mas você pega LED torto, então a ótica, aquele bloco óptico que o cara montou ali não vai ter resultado nenhum, você pega LED com desposicionado, então isso é importante vocês saberem para poder analisar e tentarem ser cada vez mais técnicos e críticos na compra de uma luminária, né? O LED é importante? Muito. Mas o coração de uma luminária de LED chama fonte de alimentação. Então hoje ela é normalmente a parte mais cara da luminária, é o que mais custa. E uma fonte para uma luminária de LED para aplicação pública industrial tem que ser boa? Tem que ser excelente. Se for boa, não basta para determinadas aplicações, como a gente está falando, em áreas industriais e públicas, por N motivos que a gente vai falando na sequência. Então, lembre assim, fonte de alimentação é mais importante talvez do que LED. Eu uso LED da Cree, eu uso LED da Nishia, legal. Mas e a fonte? A fonte também tem que ser do mesmo padrão ou superior, tá? Existem fabricantes renomados no mercado com ótimos produtos e alguns pontos que a gente tem que notar quando vai adquirir essas informações, como eu falei, sempre vão estar no catálogo do fabricante e vocês vão analisar e entender o que é melhor para vocês. Faixa, por exemplo, a faixa de alimentação, a faixa de entrada, a mais elástica possível. Quanto mais elástica, menos probabilidade, quando houver uma sobretensão, de você ter algum tipo de dano na fonte, né? Pode ser... É legal que seja full range automático? Sim, que ela seja bivolt. Pode ser 220? Pode, desde que tenha um range elástico também na entrada e que você consiga, com a oscilação da rede, ter uma garantia de que a fonte não vai morrer antes da hora, você não vai ter um problema antes da hora com a fonte. Que ela tem algum tipo de proteção eletrônica e elétrica, então as fontes de boa qualidade no mercado hoje têm proteção sobre corrente, sobre tensão, sobre temperatura. Ela entra em modo de segurança, por exemplo, a gente já teve casos, até comentei ontem, que o cliente tinha uma temperatura altíssima dentro de um processo produtivo e a fonte começou a entrar em modo de segurança. A gente teve que até mudar o produto, até porque a aplicação foi bem complicada mesmo, a área era muito agressiva, mas ela não queimava. Então essa proteção da fonte, ela vai garantir que o seu projeto dê certo, que você não tenha prejuízos, por exemplo, de ter que trocar o equipamento antes da hora, tá? Um protetor de surto interno na fonte é importante, mas o externo é mais ainda. Você ter um protetor de surto antes do driver, você garante, por exemplo, que você não perca o driver, por exemplo, num pico muito forte, numa descarga atmosférica. Nós tivemos agora recentemente um cliente que instalou projetores de 400 watts em torre de 400 watts em LED, em torres de 20 e poucos metros, numa montadora aqui em São Paulo. E ele teve, no dia seguinte da instalação, lá um problema de uma descarga grande e um driver de uma luminária de 400 watts em LED, ele é caro, é um driver aí de R$600, R$800, não sei afirmar direitinho para vocês agora, mas tinha um protetor de surto. Ele gastou R$20 para trocar, para solucionar o problema dele e a luminária voltar a funcionar, porque tinha um protetor de surto na entrada. Nós fornecemos esse protetor de surto em todos os produtos sempre.
O fator de potência, o mais perto do 1 possível, mais perto de 100, então, por exemplo, 0,98, 0,95, bons drivers do mercado, isso é padrão. Então, você está sempre aí, tipo, acima de 0,90, você tem já um bom driver, já de acordo com normas, né? E com normas até normas de iluminação pública que já estão vigentes desde de fevereiro desse ano, né? Que já pedem um fator de potência aí próximo, acima de 0,90. E tem um THD e harmônicas mais baixo possível, né? Então, vamos falar mundo ideal entre 15 e 20, né? Você tem aí, você não vai ter problema com seus equipamentos, pensando, por exemplo, numa instalação industrial. Uma fonte de alimentação que gera uma harmônica muito alta, ela vai prejudicar, por exemplo, seus equipamentos de automação. Você vai ter problemas de, economizei energia, mas agora estou com todos os meus equipamentos entrando em parafuso, né? Então, tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção nessas informações de harmônicas, né? E a fonte já está preparada para uma automação. Eu gosto de brincar assim, a fonte tem que ter aquela entradinha USB que você tem no seu notebook. Você vai fazer automação agora? Viva, que legal, já está com mais um passo andado aí na frente do LED. Mas você pode fazer ela em breve e você provavelmente vai fazer ela em breve, uma automação na sua instalação de iluminação, que é o próximo passo aí do LED, e muita gente já está usando telegestão, automação até não só via cabo, mas também sem fio, wireless, GPRS, tem N tecnologias aí já que está bem alta no mercado, né? Então, é importante que a luminária já esteja preparada ou para um protocolo DALI ou para uma automação, para uma dimerização de 0 a 10 volts, né? Que é o mais usual aí no mercado. É importante a gente escolher o facho correto, a lente correta, seja ela uma aplicação de rua, seja ela uma aplicação de galpão, de poste. Os materiais mais utilizados hoje no mercado são acrílico, policarbonato e o silicone, que é meio novo, vamos dizer assim, já tem algum tempo, mas está começando a emplacar em algumas aplicações é uma lente bastante interessante em questão de vida útil e de não amarelar, mas ainda tem um custo elevado e os fabricantes de ótica gradativamente estão conseguindo baratear. Também deve ser um próximo passo aí em luminárias de uso industrial e público. O facho correto vai garantir para você realmente o resultado correto no seu projeto. Então eu vou dar um exemplo. Você pega um projetor daquele que eu falei no início que usa o COB, né? Pega lá um projetor de 200 watts e coloca 12 metros de altura. Vai ter aquele facho de luz lá em cima maravilhoso, vai brilhar, lindo, só que a hora que você medir lá no chão, normalmente aqueles projetores eles não têm ótica, vai chegar nada lá embaixo, você precisava ter uma ótica correta lá com 60 graus, com 30 graus, com 90 graus, o que seja. Então é importante estar atento, quem é que vai te auxiliar a escolher o facho correto? Um projeto luminotécnico. Então, o fabricante ou o projetista que vai te atender, né, a empresa de projeto, tem que te oferecer um projeto luminotécnico provando antes da aplicação que isso vai dar certo, que a luminária que ele está te oferecendo vai dar o resultado de lux no ambiente, no plano de trabalho, de acordo com a norma, de acordo com a norma de segurança do trabalho, de acordo com a portaria, de acordo com qual seja a norma de aplicação, né? Então, é importante realmente fazer uma pré-avaliação. Hoje os softwares de projeto, eles trazem realidades, muitos de vocês já utilizam, vocês sabem que trazem realidades, coisa muito perto da realidade, muito legal, muito ilustrado, né? E dá para a gente ter uma previsão de como vai ficar bem próximo do real. Esse é um assunto que eu gosto de falar, que para muita gente é óbvio há muito tempo. Então vamos lembrar lá de lâmpada convencional, lâmpada a vapor metálica de 400. Quantos lumens tem uma lâmpada a vapor metálica de 400? 35, 40, 45, depende aí da eficiência e da qualidade.
Quando você põe essa lâmpada de vapor metálico dentro de uma luminária, ela tem as perdas. Você tem a perda elétrica, você tem a perda óptica, né? No caso a perda do refletor. Por exemplo, a lâmpada joga esse fluxo luminoso em 360 graus, então você tem aquela perda interna, por mais que o refletor seja eficiente e tal, existe uma perda grande. Desses 40 mil lumens, vamos colocar um número redondo, você vai aproveitar numa lâmpada num projetor, por exemplo, montado com uma lâmpada de vapor metálico, vai sobrar aí 20 e poucos mil lumens com toda a perda. No LED não é diferente, a perda é menor, mas você tem as perdas elétricas e ópticas também. E muitas vezes você encontra informação no mercado só do LED, não da luminária, do conjunto. Como eu falei, para quem já está bem enfronhado e já está bem, vamos falar, conhecedor da tecnologia, isso é óbvio, mas muitas vezes os fabricantes no mercado não mostram a informação correta. Então, um exemplo, fluxo luminoso do LED, 3.987, com temperatura, e mostra uma temperatura de junção de 25 graus. Nenhum LED trabalha a 25 graus aceso. O LED, você vai conseguir ele, por exemplo, frio, né? A luminária desligada, ele vai estar a 25 graus. Então, é uma informação totalmente enganosa. A informação que a gente tem que analisar é a informação do fluxo da luminária, do conjunto, com a perda óptica, perda elétrica, né? E na temperatura de operação. Normalmente um LED SMD trabalha, um LED High Power trabalha em torno de 65 graus a 80 graus inserido na placa de LED. Então, a gente precisa sempre notar sobre a informação do conjunto e nunca do LED de forma individual, senão você vai estar comparando lâmpada e não luminária, pensando no passado. Tá? Que a luminária tem ensaio e testes e laudos de acordo com a norma. Eu brinco assim, papel aceita tudo. Se eu quiser colocar que uma luminária de 100 watts tem 20 mil lumens, eu posso colocar. Mas quem comprova isso? Um laudo, um ensaio em laboratório. No Brasil, nós temos laboratórios renomados, já homologados pelo Inmetro. Certificado, laudo de laboratório de fora não serve? Serve, desde que tenha procedência, não tem problema. Desde que seu cliente também aceite esse laudo do laboratório externo, do laboratório do exterior, de fora do Brasil. Mas é importante que ele tenha algum tipo de documento de um órgão de terceira parte, de um órgão que tenha credibilidade para comprovar que aquelas informações sobre harmônica, sobre potência, sobre fluxo luminoso sejam verdadeiras, né? Então, no Brasil nós temos o Labelo, o IPT, o CEPEL, o Top Lab, várias empresas que já estão credenciadas há muito tempo ao Inmetro para fazer esse tipo de ensaio e garantir que a luminária que você vai comprar realmente ela tem procedência e credibilidade nas informações. Como eu comentei no início, todas as informações é obrigação do fabricante fornecer para você como usuário, como especificador, né, como projetista, para poder fazer o seu projeto realmente ter sucesso. Garantir procedência, como brasileiro que seja fabricado no Brasil. Não é legal a luminária de fora? Lógico que tem excelentes produtos no mundo inteiro, na Europa, na China, nos Estados Unidos, mas que tem assistência técnica no Brasil, porque a luminária de LED ela tem uma vida útil longa, mas por algum motivo técnico ou realmente por motivo de desgaste de vida útil, qualquer momento ela vai te dar manutenção, você vai precisar consertar essa luminária e tem que ter alguém que te dê respaldo e faça a manutenção e forneça peças de reposição, que seja ela a placa de LED, que seja o driver ou que seja o conjunto. Daqui 10 anos, por exemplo, muitas luminárias de hoje já não vão estar mais em linha porque a tecnologia, né, muda com uma velocidade muito grande, né? Mas o fabricante tem que te dar um respaldo. Por exemplo, usar um driver de mercado é uma coisa que a gente escolheu no início. A gente podia ter desenvolvido alguns drivers com marca própria. A gente escolheu em usar drivers, por exemplo, da Osram, da Philips, da Minwell, da Inventronics, que são drivers que você tem canais de distribuição no Brasil. Você não vai ficar o resto da vida amarrado a um fabricante X para poder consertar a sua luminária, vamos dizer assim, fora do período de garantia, por exemplo. Tá? Então, pega o driver, modelo, fabricante e resolveu o problema. Teoricamente, lógico que tem que ter uma pessoa técnica
para poder fazer essa manutenção. Fazendo um resumo de tudo que eu comentei das partes, então, vamos lembrar. Uma fonte de alimentação, ela não tem que ser boa, ela tem que ser excelente, ela tem que ser a melhor para garantir realmente a vida útil do produto, tá? Então ela é o coração de uma luminária de LED hoje e a parte mais importante. Um LED de boa qualidade, de acordo com as normas, né? Ensaiado, de acordo com a LM80. Analisar o fluxo, se ele é suficiente. Fazer um projeto luminotécnico. A luminária precisa ter ensaios, né, em laboratórios de que tenham credibilidade no mercado. Escolher a ótica correta, isso vai também garantir o sucesso do seu projeto. E que as partes, a gente colocou algumas partes aqui, por exemplo, parafuso, acabamento, difusor, né? O acabamento é a pintura, a junta de vedação correta, de acordo com a aplicação. Então você tem aplicações em áreas corrosivas, em áreas agressivas, vamos dizer assim, onde a carcaça da luminária tem que ser bem escolhida também. Então você pega uma área onde você tem, vamos dizer assim, uma área bem simples, uma área de frente para o mar, uma área salina, uma área que você tem maresia constante, uma carcaça de chapa de aço, por exemplo, não atende. E é óbvio o que eu estou falando, mas muitas vezes o fabricante te oferece algumas coisas que alguns produtos que podem não te atender e realmente você não ter sucesso no seu projeto. Então, avaliar todas as partes, se a pintura é adequada, se os parafusos e as porcas, por exemplo, são de aço inox para ficar exposto ao tempo e você não ter problema em curto prazo, né? Então, é um conjunto realmente, para ter uma boa luminária, é uma avaliação de um conjunto de partes, tá? Eu vou passar rapidamente na nossa linha de produtos, falar bem pouquinho, realmente vocês têm catálogo para não me estender muito, e falar um pouquinho sobre alguns destaques de cada linha, tá? Essa é a nossa linha modular, que já está mais ou menos há 2 anos e meio no mercado. É uma luminária que a gente tem potência de 30 watts até mais ou menos 300 watts em LED. Está homologado em alguns órgãos públicos, em algumas empresas já há algum tempo. E é uma luminária que já está preparada para telegerenciamento, com opção até já de sair com a tomada de 5, de 7 pinos, para você já usar a telegestão, que foi o tema de uma das palestras de ontem. É um produto que tem 5 anos de garantia, né? E um produto que a gente já tem pelo menos aí em torno de uns 30 mil pontos instalado no Brasil inteiro. Nós temos uma linha urbana, esse é um produto que nós lançamos agora no final do ano, é uma linha compacta. Eu fiz esse comentário ontem, eu brinco que a linha modular e a linha CLPV, que eu vou mostrar na sequência, é uma BMW completa com todos os opcionais, é aquela que desliga quando você para no farol, ela tem tudo que você precisa de perfumaria, vamos dizer assim. A linha PQA é uma linha compacta, por exemplo, ela não é dimerizável, ela não tem regulagem para topo de poste, é um produto, eu brinco que é o Gol duas portas. Ele não tem opcional, é aquele Gol duas portas básico, ele não tem opcional, mas não quebra, tá? Então, a qualidade dos componentes é o mesmo, LEDs da Osram ou da Cree e driver e fontes de alimentação também de marcas aí de primeira linha. Essa é uma linha nova que nós estamos relançando, tá? Que é a linha Puruba. Ela é uma luminária que ela tem fechamento de vidro e fechamento hermético integral IP66. É um produto que a gente também tem de 18, em torno de 20 watts até 240 watts, vamos colocar assim pelo código, até 228 watts. E ela usa um LED bem moderno, é um LED novo aí que nós passamos a usar esse ano da Osram. E ela tem uma eficiência bem bacana e um design bem bacana. Eu acredito que tem aí fora depois para vocês darem uma olhada, tá? O acabamento da luminária é muito legal. Vira para topo de poste, está preparado para telegestão. Também é uma BMW completa, ela tem todos os opcionais que você precisar. Nós temos uma linha para poste, né? Uma linha ornamental, urbana. Alguns modelos, depois vocês dão uma olhada. São luminárias também que são dimerizáveis e podem sair preparadas para algum tipo de automação, como por exemplo telegestão.
E tem um design bem legal, depois também dentro no catálogo e no site vocês têm algumas fotos com mais detalhes para vocês analisarem. Nós temos uma linha Timbó, que é uma linha bem específica para a área industrial, que substitui aquelas soluções de arandela, plafonier, que a gente chama de para a área TGVP, tempo, gases, vapores e pós, com potências que partem de 30 e poucos watts até 100 e poucos watts, substituindo soluções aí até de lâmpadas metálicas de 250. Essa linha Guaecá é uma das primeiras linhas que a Connex LED lançou. Esse produto foi reformulado ano passado, a carcaça dele mudou um pouco o design, mas é o primeiro produto que nós começamos a fabricar e ele tem, a gente brinca que ele é quase um Highlander. É um projetor blindado com IP67 integral, com uma carcaça bem robusta para aplicações específicas ou em área muito corrosiva, né, em áreas salinas ou em áreas onde você tem impacto mecânico, por exemplo, é um produto que a gente fornece bastante dentro da Vale, da Gerdau, da ArcelorMittal, para áreas realmente onde o bicho pega, vamos dizer assim, precisa de um produto bem encorpado e bem resistente. Uma informação legal, toda a linha da Connex LED, salvo as linhas indoor, nós também fornecemos em 12 ou em 24 volts ou em 125 VCC para aplicação em poste fotovoltaico ou em áreas onde exigem esse tipo de alimentação. A linha Pissinguaba é uma High-Bay industrial também, que nós lançamos agora no ano passado. É um produto que tem um custo-benefício bem legal, uma eficiência muito legal. Ela usa a tecnologia midi-power com LEDs da OSRAM e fontes de alimentação da Minwell e tem 5 anos de garantia. É um produto bem, e como eu falei, um custo-benefício bem legal. Essa é uma linha nova que nós estamos lançando agora também, que é a linha linear Boisukanga para aplicação também industrial. A gente tem óticas para você usar esse produto, por exemplo, num galpão industrial, porém a gente indica para corredores, para racks de centros de distribuição. Ela tem um diferencial bem legal, que eu acho que é o principal, além da eficiência, que a lente dela é 100%, ela é zero de ofuscamento, tá? Então, não marca nenhum LED, você tem um facho de luz contínuo, é praticamente zero, né? Zero é muita coisa, mas ela é praticamente zero, então facilita, por exemplo, num corredor de rack, por exemplo, o operador de empilhadeira normalmente está olhando para cima. E é até um tema que alguns clientes acabaram nos solicitando, nós desenvolvemos essa luminária linear com essa lente com ofuscamento baixo. A linha hermética, que é uma luminária que o nome dela mesmo, ou para uma área muito limpa ou para uma área muito suja, né? Ela tem grau de proteção IP66 integral e substitui as soluções com lâmpada fluorescente que a gente conhece bem aí, que já é um produto que usa bastante na área alimentícia e na indústria em geral. Falando em área classificada, que é o tema do meu amigo Bulgarelli agora na sequência, né? E nós temos duas linhas, uma linha que segue aquele conceito de arandelas, plafonier, bem específico para a área classificada, mercado petroquímico, sucroalcooleiro, né? Então é onde a gente realmente mais vende essa linha de produto. E os projetores também, que vão até de 80, agora vai ser a partir de 40 watts até 400 watts, em breve tem novidade, hoje vai até 300 watts, até 400 watts em LED para uso em zona 2, tá? Zona 2, 21 e 22. Isso aí eu vou passar bem rapidinho. A lâmpada tubular, né? Nós temos a de 60, 1,20 m e 2,40 m. Downlights, né, para uso interno em escritório, nós temos também duas opções aí de potência e de diâmetro, tá? E linhas de painéis tanto de embutir como também de sobrepor para usar em forro modulado ou em forro de gesso. Comentei ontem que a gente tem um produto novo aí que é híbrido, vamos dizer assim, ele também pode ser, o mesmo produto pode ser usado em forro modulado ou em forro de gesso. E a linha de postos de combustível, que é a linha Camburi, que também é um produto, foi um dos primeiros que a gente começou a fabricar. Por curiosidade, ela já está na 5ª geração. É uma luminária que, eu até vou comentar isso no próximo slide,
ela consumia, há 5 anos atrás, 120 watts, com um pacote de luz de 10.500 lumens. Hoje ela consome 80 watts com o mesmo pacote de luz. Falando em lançamento, eu fiz uma brincadeira ontem que a gente fez que nem aqueles carros que as montadoras vão lançar e ficam rodando, enche de adesivo e deixa a gente curioso na rua para saber como é que vai ser o carro, né? Então, a gente fez aqui um sombreamento em cima do produto. Nós temos uma linha de projetora em breve bem legal, bem eficiente, com um custo-benefício bem legal. A linha linear, que é o que a gente está lançando agora, que eu já apresentei para vocês. Uma nova linha de High Bay, uma reformulação na linha de High Bay, trazendo mais eficiência e um custo-benefício legal. E uma expansão na linha de luminárias fotovoltaicas. Essa linha de luminária fotovoltaica nossa é uma luminária para uso mais comercial, não para uso público, tá? Ela trabalha com sensor de presença, para uso em praças, em condomínios. E é um produto bem legal, integrado. Tem informação dela disponível no site. Em breve tem as novas potências também. Falando bem rapidamente sobre tendência, o que a gente entende? Como é que eu vou trocar a luminária de LED no futuro? A luminária de LED dura, o pessoal fala em 20 anos, 10 anos, 12 anos, né? Existem alguns mitos aí no mercado, mas vamos falar assim, no mínimo, pelo menos, você tem uma luminária com 10 anos de vida útil tranquilamente. Nós, como fabricantes, pensamos como é que nós vamos vender luminária de novo? A luminária dura demais, correto? Então, nós vamos trocar luminárias de LED, vocês vão trocar no projeto de vocês por eficiência. As luminárias estão cada vez mais eficientes. A gente já tem caso, por exemplo, de postos de combustível que nós vendemos há 5 anos atrás, e o pessoal já está voltando para falar, você tem algum produto mais eficiente? Não, nós temos, já tem um produto que consome 40 watts a menos por luminária, multiplicando isso por 20 gera uma economia substancial. Então, provavelmente a troca vai ser por eficiência e por automação. O próximo passo é a telegestão, a automação e controle da luz, a dimerização, usar sensores, por exemplo, fotoelétricos. Então, hoje você tem possibilidade de ir num galpão industrial, colocar uma automação com sensores que reconhecem a luz e o lux do ambiente e equalizar e controlar essa luz no decorrer do dia, usando, por exemplo, a entrada de luz natural, as clarabóias, o que seja, as entradas de luz laterais, para poder realmente dimerizar a luminária não só no fluxo luminoso, mas também no consumo. As luminárias, né, já usar os protocolos DALIA, muitas vezes isso já é realidade em alguns projetos, tá? Mas isso tende, como a Juliana Yashita apresentou ontem, isso tende a se tornar cada vez mais barato, mais real, né, e a gente conseguir realmente economizar mais ainda energia dentro de um projeto de iluminação com automação, com sensores de presença e outros equipamentos na linha de automação mesmo. Eu vou passar rapidamente para finalizar algumas fotos e cases de aplicação e fazer um comentário breve. Esse é um projeto muito legal que nós fizemos, esse é um estaleiro na Bahia, onde você tem um pé direito de 40 metros de altura, olha o tamanho do pessoal aqui, que nós utilizamos, e a empresa precisava que tivesse 500 lux na área de fabricação do navio, que lógico que não é no chão, né, numa altura intermediária aqui entre mais ou menos em torno de 20 metros, só que instalado numa área gigantesca. Aqui foram 1.700 projetores LED de 300 watts, onde a ótica correta, o fluxo luminoso correto, a temperatura de cor correta, fez com que o resultado fosse satisfatório. Isso é uma aplicação bem comercial em colégio. Então, esse projeto, por exemplo, já está em funcionamento há mais ou menos 5 ou 6 anos, que foi na época com tubulares de LED. Onde o resultado foi muito legal em ter trocado as soluções. Era um projeto novo, onde o cliente optou usar lâmpadas de LED ao invés de usar lâmpadas fluorescentes convencionais. Esse é um projeto bem legal também, que tem uma peculiaridade aí de uma graça. É um ginásio de basquete de um município aqui
da Grande São Paulo, próximo a São Paulo. E eles utilizaram projetores de LED e conseguiram em torno de 700 lux na quadra, atendendo às normas, né, deixando a quadra bem iluminada. Mas isso teve um motivo, esse projeto. Um dos ex-jogadores tinha vontade de fazer a entrada dos jogadores na quadra como na NBA, onde a luz está totalmente apagada, vem aquele canhão de luz, os jogadores entram e, pum, acende a luz e começa a partida. Infelizmente, com vapor metálico, sódio, lâmpadas de descarga, isso não é possível, e com o LED se tornou realidade tanto para o resultado de iluminação que ficou legal, como para realmente realizar esse desejo aí dos jogadores de ter essa brincadeira com a luz. Essa é uma aplicação que também numa fábrica de bebidas aqui no interior de São Paulo, onde a luminária de LED ela foi essencial não para a economia de energia, mas sim para não manutenção, por não ter manutenção numa área onde a dificuldade de você trocar... Vou dar um exemplo do que acontece lá. Para trocar uma lâmpada, eles acabavam esperando queimar algumas lâmpadas e contratar um alpinista industrial para fazer a troca das lâmpadas, porque você não tem acesso nenhum aqui, nem com plataforma, nem com plataforma, nem com andame tubular, o que seja. Então o LED solucionou o problema de manutenção, além de gerar economia numa aplicação industrial bem crítica. Isso aqui é uma área de processo. É aqui que eu falei que a temperatura chega no forno no verão a quase 90 graus. E nós tivemos que bolar uma solução para eles diferenciada para conseguir controlar a temperatura e as luminárias não entrarem em modo de segurança. E já tem 3 anos funcionando 24 horas por dia sem usar alpinista industrial. Custo zero de manutenção. Algumas aplicações em postos de combustível, é um mercado que a gente atua bastante e já tem em torno de 2.000 postos no Brasil funcionando com as nossas luminárias. Esse projeto é bem legal, são praças lá em Barretos, na cidade dos Rodeios, aqui no interior de São Paulo, onde todas as praças foram iluminadas com luminárias LED, inclusive até por opção do Departamento de Engenharia do município, eles colocaram luminárias assim com um fluxo luminoso bem alto e deu um resultado, até comentei que existe uma imagem que a gente tem lá que o pessoal está jogando baralho na praça, assim, parecia estar dentro de casa com uma lâmpada em cima da cabeça, realmente deu uma qualidade de iluminação muito, muito grande. Uma aplicação de galpão de armazenamento, aqui entra aquela luminária linear que eu mostrei para vocês, né? Esse é um projeto que a gente fez recentemente numa indústria de armazenamento de produtos químicos, que também deu um resultado bem legal. E, por último, uma aplicação no metrô, nós fizemos toda a área externa e interna com projetores e luminárias públicas, luminárias lineares na plataforma de embarque, esse é o metrô de Salvador, né, uma das estações do metrô de Salvador, que também teve um resultado muito legal em economia, em qualidade da iluminação. E eu agradeço a presença de vocês, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a tecnologia e sobre a Connex LED também. E estou à disposição para sanar as dúvidas aí que vocês tenham sobre algum tema. Sim, a garantia é por tempo, né? Então a garantia de 5 anos, por exemplo, você tem garantia total durante 5 anos e não por vida útil, tá? Eu comparo a vida útil e a garantia mais ou menos como o automóvel. Você compra um automóvel da Toyota, da Hyundai, ele te dá 5 anos de garantia, porém um motor a diesel, por exemplo, da Toyota, ele pode durar até 700 mil quilômetros. Até, se você demorar, por exemplo, 20 anos para utilizar esses 700 mil quilômetros, ele vai durar os 700 mil quilômetros. Mas a garantia tem um limite de tempo, como qualquer produto, não pela vida útil do componente. Então, a garantia ela é do conjunto, como eu havia falado, mas por causa da gravação, e a gente compara aí como a vida útil de um carro e a garantia. Então, são coisas diferentes, né? As normas e as especificações de cada municipalidade, vamos dizer assim,
O fabricante ele tem como sugerir participar do projeto, a empresa de projeto também pode sugerir, mas muitas vezes ela é definida pela própria área de engenharia dos municípios. Eu concordo que tem que haver uma escolha correta da temperatura de cor para cada aplicação. Por exemplo, o monumento é uma temperatura de cor, a via pública é outra, dependente se ache certo que é 4.000, que é 5.000, que é 6.000, aí é uma escolha, né? E, lógico, uma análise técnica de quem está especificando. Mas nós estamos, respondendo a sua pergunta, nós estamos preparados para oferecer a temperatura de cor que o cliente solicitar. Não, nós não fabricamos produtos da RGB, não. Só dentro do luminárias com luz branca, né? Para aplicação pública, industrial, não para iluminação ornamental ou decorativa. Correto? A gente sempre coloca, não nesse catálogo que vocês estão aí, mas no datasheet do produto no site, no pendrive que vocês vão receber no final da apresentação, um comparativo aproximado, tá? O ideal realmente é fazer um estudo luminotécnico. A gente tem, até por vivência, uma ideia, os nossos técnicos, os nossos vendedores têm uma ideia do que substitui. Sei lá, 250 de sódio, dá para colocar 90 até 8 metros de altura. Existe uma referência em catálogo, mas o ideal é usar nossa área de engenharia de projetos e a gente especifica o produto correto para vocês. Sim, e no final do evento vocês vão receber um pendrive com todos os arquivos ES para projeto, já bem atualizados. Inclusive, se alguém já tinha, aproveita esses que já tem novidade, já tem luminária com uma eficiência maior. Sim, existem drivers específicos para... Existem alguns drivers com alimentação que também atendem a limitação CC, só que em faixas maiores. Por exemplo, uma luminária em 125 VCC, alguns fabricantes você pode utilizar o mesmo driver que usaria na corrente alternada para a corrente contínua. Em 12 e em 24, pelo menos nós utilizamos sempre um driver especial para essa aplicação, selado, um driver de boa qualidade. Pode ser o mesmo driver, normalmente é o mesmo driver, mas não são todos os fabricantes que a entrada aceita esse tipo de alimentação. Esse produto nós lançamos há algum tempo, porém nós temos poucas aplicações e o nosso produto em específico ele é bem limitado para áreas de acesso, jardim, que você não tem infraestrutura que demanda luminária de baixa potência. Essa luminária, no momento, ela se limita em 30 watts ou aproximadamente 3.200 lumens, 3.000 lumens, e ela usa um sensor de presença e ela tem um banco de bateria limitado, vamos dizer assim, usa bateria de lítio, é toda integrada, é uma tecnologia muito bacana. Eu considero como um produto bem superior aos sistemas fotovoltaicos com bateria de chumbo ácido, porque o ciclo da bateria de chumbo ácido é bem menor, mas ela tem que se manter dimerizada, vamos dizer assim. Ela tem um sensor de presença, esse produto nosso em específico, onde quando não há movimentação, ela fica em stand-by com mais ou menos 30% só do consumo, né, da potência, e a hora que você tem algum tipo tem alguém circulando, ela vai a 100%. Então ela é bem compacta, porém ela é limitada. Por isso que eu disse que ela não é um produto para uso em iluminação pública, em iluminação de rua, por exemplo, porque você vai deixar a via fora da norma a maioria do tempo, aí, com uma iluminação bem baixa, dimerizado o tempo inteiro. Não autônoma, né? Uma luminária para você, por exemplo, alimentar num banco de bateria, num gerador. Sim, nós fornecemos 12, 24, 36 até 125 VCC, praticamente toda a linha de produtos, praticamente salvo a linha indoor e uma linha de high bay que não é possível. Os demais produtos a gente consegue na linha de projetores, luminárias públicas. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e eu espero que tenha sido válido aí o que eu falei. Obrigado.